Mas fala pra gente, como é que você caiu nisso? Que você fala, penso eu. Ou você chegou nisso através de experiências que você teve ao longo da sua vida, ou não, ou você viu que é um nicho interessante para se trabalhar. Como é que você. Da onde começou essa sua história? Nesse tipo de mercado, você só cria muita força e desponta se você viveu cada coisa que você está dizendo. Essa visão mais mercadológica, pô, isso daqui vai dar É um renda nicho porque bom. é um nicho bom. Não. O cliente final, que é o seguidor que vai entrar no seu curso, ele vai perceber se você é só um fanfarrão que está tentando vender alguma coisa sem ter vivido nada daquilo, ou se realmente você tem um peso na tua fala, né, naquilo que você está trazendo. Então, sim, obviamente eu passei pelos meus desertos, pelos meus sofrimentos e eu não consegui entender. Peraí, por que se eu estou fazendo tudo certo, que eu achava que estava fazendo tudo certo, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou pagando o preço tão alto de me sentir, abre aspas, rejeitado, de me sentir deixado, de sentir que eu fiz tudo e agora eu fiquei sozinho? Quando eu criei uma obsessão na minha cabeça que eu precisava entender isso. Eu precisava entender por que isso me aconteceu. Tá? E quando eu cacei explicação, é como se eu tivesse descoberto um oceano. Aí eu comecei a pesquisar. Desenvolvimento pessoal masculino, sofrimento amoroso do homem. Quando eu pesquisei sobre sofrimento amoroso do homem, eu encontrei a obra de um cara, de um brasileiro, que ele tem um pseudônimo que se chama Nessahan Alita. São obras pesadíssimas. Então, os caras me perguntam, você acha que eu devo ler? Cara, se você não tiver um preparo, você vai ficar muito amargurado. Mas faz parte do processo. Então, eu encontrei as obras desse cara, do Nessahan Alita, que se chama O Sofrimento Amoroso do Homem, e eu passei a ler. Eu falei, caramba, tudo que esse cara está dizendo, de certa forma, de parte da natureza feminina, que eu achava que era pura, que era super inocente, que os homens sempre eram ruins, caiu por terra essa crença que eu tinha, de acordo com o que esse cara está falando. Até porque eu fiz muito do que esse cara está falando aqui, que eu achava que era certo, e quando na verdade foi por isso que talvez eu tenha encontrado o resultado que eu encontrei. Então, a partir dali, é como se... Existe um movimento chamado Red Pill, que depois a gente pode tocar nesse assunto. Não sei se vocês já ouviram falar do Red Pill. Não, eu não. Depois eu posso trazer para vocês um pouco. Então, o cara sai de um momento de encantamento. Cara, as relações não são assim tão puras. As mulheres não são tão inocentes assim, né? Eu acho que eu fui um pouco ingênuo em determinadas ocasiões. Eu acho que o processo de apaixonamento, ele me deixou muito cego, ele me deixou muito bobalhão. Ele não tá me enxergando tais coisas. Eu não tava enxergando o sinal X, o sinal Y que essa pessoa estava emitindo e eu tava fingindo que não estava vendo. Ou seja, eu comecei a tomar posse desse mundo dos relacionamentos que não é um mundo tão fofinho, tão bonito e cor-de-rosa, do jeito que eu achava que era. Só que nesse lugar é evidente que a gente não consegue ter um equilíbrio total, a gente pode ir para outro extremo, se tornar amargo. Então eu passei um período, obviamente, amargurado. Contudo, eu estudei outras coisas também. Aí eu fui me conhecer. Isso é o mais importante que eu falo para os caras. Antes de você ficar só criticando mulher, você precisa se conhecer para entender o que você está gerando de realidade na tua vida. Você precisa conhecer o seu ambiente interno. Então eu fui querer conhecer o meu ambiente interno. Peraí, como que era o relacionamento dos meus pais? Como que eu olhava para meu pai? Como que eu olhava para minha mãe? Como que eu olhava para mim mesmo? Como que eu olho para as mulheres? Como que eu olho para o mundo? Como que eu me posiciono? E isso tudo eu fui entendendo, passei por vários processos terapêuticos, fui me conhecendo, entendendo como que eu funcionava. Aí depois eu acalmei. Né? Aí depois que eu entendi por que eu sentia um vazio. Esse vazio sempre tinha que ser preenchido pela primeira mulher que aparecesse. Eu já queria namorar logo de cara, não dava um tempo para conhecer a pessoa. Eu aprendi por que eu tinha esse vazio. Enfim, depois que eu aprendi, aí eu entrei num lugar que você experimenta uma certa densidade, você tem uma sabedoria. Eu me senti bem, eu estava sozinho, me senti tranquilo, e é curioso, que foi neste momento que eu conheci a Camila. E depois de 2 anos eu casei com a Camila. E é tranquilo. E ela também mais ou menos a mesma pegada que eu. E é tranquilo. Por quê? A minha realidade externa, ela refletia uma desordem interna que eu tinha. Então, primeiro eu tive que me organizar primeiro internamente. É claro que
Isso não é um processo que se faz da noite pro dia e ele não tem fim. Você tá sempre se lapidando até o túmulo. Esse é o papel de um homem na vida dele mesmo. É a narrativa dele. É a jornada do herói que os caras falam tanto, né? Que a gente se constrói todo dia um pouquinho. Então eu passei por esses sabores, cheguei quase a entrar num processo depressivo e depois me reergui. Neste processo de reerguer, eu falei, eu quero contar essa história para os homens. Porque os caras vejam esse caminho que eu trilhei também. E eu comecei a escrever textos de forma despretensiosa numa conta do Instagram. Só que aí eu quis fazer um curso, eu quis fazer, sei lá, PNL, eu quis fazer o curso de constelação familiar, eu quis fazer curso disso, quis fazer curso daquilo, quis ler tal livro, quis ler tal coisa. E de repente, esses seguidores que gostavam dos meus textos, você não faz atendimento? Eu falei, eu posso conversar com você, se te ajudar. E eu comecei a fazer. A coisa foi aumentando, aumentando, aumentando de volume, até que a gente viu a necessidade de profissionalizar. E pela necessidade de profissionalizar, aí eu me associei com agências, com pessoas que, para você abrir um curso, você tem que fazer assim, assim, assado. Você tem que conversar com o público assim, assim, assado. Que foi me moldando profissionalmente. Mas hoje isso se tornou o meu grande propósito de vida. Deixar esse legado para esses camaradas. Não é? E longe da pretensão de fazer com que alterar o destino de alguém, porque cada um precisa passar pelo seu próprio deserto. Isso não tem jeito. Mas ajudá-los nessa travessia. Então, isso foi uma coisa espontânea. Agora sim se tornou uma empresa, obviamente, porque vende curso, tem atendimento ao aluno, gera receita, despesas e tudo mais. Mas ele começa com um propósito e ele continua como um propósito. Só que agora ele está profissionalizado. Nunca houve apenas esse olhar, não, esse nicho aqui vai me dar dinheiro. Tanto que eu abri mão de um nicho que me dava uma boa receita, que foi o nicho das mulheres, para focar totalmente nos homens. O nego falou para mim, você é louco. Mulher compra demais essas coisas sobre relacionamento, sobre desenvolvimento. Eu falei, não, cara, mas pulsa no meu peito falar mais com essa rapaziada aí. E foi o que eu fiz. Massa. E aí dentro do curso, igual você falou aí dos seus sabores, do seu deserto, você conta às vezes alguma experiência negativa que você teve? Conto. Hoje você falou que é casado com a Camila, Sim. né? Mas um relacionamento que talvez você perdeu, enfim, você cita isso lá? Sim. Eu cito o que eu passei. Hoje, dentro do Afeno Machado tem um workshop, quando eu falo um pouco desse meu lado mais sombrio, desse período mais sombrio que eu passei. E dentro do Conduta Masculina, que é como se fosse o meu curso de entrada, que todos os dias as pessoas podem se inscrever lá, que é um conjunto de vídeos, mais um conjunto de ilustrações com resumo desses vídeos, mais uma live fechada comigo, eu conto também. Então, boa parte do que eu transmito ali tem um feedback da minha experiência pessoal. Porque, cara, você está lidando com desenvolvimento. É igual o pessoal fala, Orlando, você não fala de empreendedorismo? Eu falo, não falo de empreendedorismo, eu não sou um empreendedor. Eu estaria ensinando uma coisa que eu não construí. Eu não tenho nem paciência muito para esse negócio de empreendedorismo. Eu deixo isso com o pessoal da agência. Eu gosto disso daqui, ó. Dessa troca de ideia. Você tá vivendo, pregando uma coisa e vivendo outra. Exatamente, eu jamais faria isso. E outra, Jefão, o pessoal descobre, cedo ou tarde eles te derrubam. Com certeza. Se você for um fake, eles te derrubam, cara. Isso aí. Mas muito bom, isso aí é o que você falou sobre passar confiança, né? Exato. Então, se eu cito lá algo que eu passei em um momento ruim e depois eu corri atrás e melhorei, os caras já vão se identificando, né? Fala, putz, esse cara tem propriedade para falar, né? É isso aí. E para falar em propriedade,